Esta conferência será gravada agora. E solicito à comissão do plenário leitura da ata da sessão plenária. Ata da 31ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Câmara de Contas na forma online, por videoconferência. Sua presidência, da excelentíssima sua presidência em exercício, o conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Conselho presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo presidente, em exercício, declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, DC 5550-2006. Devolução voto visto à prestação de contas de governo. Aprovada acórdão 58. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, DC 14.327/2015. Descumprimento de obrigações. Aprovada acórdão 59. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 6257/2014, prestação de contas de gestão, adiado para a próxima sessão. Não havendo mais processo a relatar, seu presidente em exercício factou a palavra, não havendo quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando para a próxima no horário regimental. Antes de solicitar a votação, eu queria que quem tiver com a abertura do TCAL-PA, está com o microfone aberto, está dando microfonia. Por gentileza, eu não sei quem é, por favor, se estiver me ouvindo, desliga aí, por favor. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação. Presidente? Pois não, conselheiro Rodrigo, pois não, pode falar. Presidente, eu escutei a leitura da ata, eu só senti falta, na semana passada eu solicitei a inclusão em pauta na íntegra da discussão envolvendo a aplicabilidade de um artigo 253, salvo engano, do nosso regimento interno. Foi uma discussão longa, interessante, que pode servir também de referência para outros julgados, e eu senti falta na leitura da ata, presidente. Adriana, por favor. Presidente, como eu estou retornando de férias, então foi a colega que realizou, que fez a realização dessa ata. Então eu vou consultar ela, ver se está na íntegra na ata. Tá, por favor, Lúcio, vê vocês duas aí, vê se já está na íntegra, e até o final a gente comunica o conselheiro Rodrigo, se não tiver, colocar. Também não me recordo se o conselheiro Fernando deferiu ou não naquela oportunidade, se foi deferido ou não pelo presidente em exercício estava conduzindo os trabalhos a consignação em ata da discussão. Também deve ter Fernando, acho que o Fernando deve... Presidente? Não, travou o Fernando, mas aí agora ele travou todo mundo. Espera aí, um minutinho. Vendo o Fernando lá, vou dar um pulinho. Um minutinho só, gente. Vou ver se o Fernando está aqui do lado, tá? Para que a gente possa responder. Só um segundo. Está desligado, Fernando. Presidente, o meu sistema aqui travou.
Eu ouvi que o conselheiro Rodrigo começou uma observação e travou tudo aqui. Eu não escutei as observações que o conselheiro Rodrigo Cavalcante fez. Eu gostaria de pedir para repetir, por gentileza. Não, só lembrando, conselheiro, eu fiz a solicitação na semana passada durante uma discussão de um processo, eu acho que era recurso do conselheiro Alberto, que fosse consignada em ata a discussão. Eu não me recordo se Vossa Excelência deferiu ou não. Se Vossa Excelência deferiu ou não o pedido formulado por esse conselheiro, no sentido de consignar em ata a discussão, a íntegra da discussão. Claro, conselheiro, sem nenhuma, isso foi pertinente a observação de Vossa Excelência e não há nenhuma restrição. Eu apenas faço uma observação, senhor presidente, que se eventualmente houve alguma, digamos, alguma falha, alguma não inclusão na ata, que isso seja consignado e se colocará na próxima. Não há nenhuma dificuldade com relação a essa correção ser feita na próxima ata, de um eventual esquecimento ou uma falta. Mas sem nenhum problema, conselheiro. Eu acho que, veja só, a minha sugestão é que a gente coloca em votação com a inclusão da discussão. E aí já fica, a gente aprovaria hoje com essa inclusão e, se for necessário, na sessão que tiver na seguinte, aí lê o texto todo. Então, conselheiro Rodrigo, entendeu? Okay. Aí lê tudo como é que ficou escrito, tá certo? Ok. Então, vamos votar o que foi lido com a inclusão, aprovando com a inclusão solicitada pelo conselheiro Rodrigo da sessão anterior. Certo? Presidente Otávio, presidente, só um minuto. O senhor poderia deixar para o final, enquanto a gente verifica aqui, no final da sessão, eu informo que a senhora foi colocada. Certo? Ok. Deixa então a aprovação para o final. Fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, e doutora Estela, representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Bom dia a todos. Presidente, eu não tenho processos pautados para esta sessão. Ok. Conselheira Selma, sim, informou que não poderá participar da sessão. Então, conselheiro Fernando. Senhores conselheiros, senhor presidente, senhora Estela, representante do Ministério Público, demais servidores, trago para relatar, senhor presidente, um processo que solicitei a migração da sessão anterior para esta sessão. Está registrado em ata, é o processo TC número 6257 de 2014. Trata-se de uma prestação de contas do exercício 2013 da Câmara Municipal de Dois Riachos, interessado seu Jorge Ferreira Silva. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Dois Riachos durante o exercício financeiro de 2013, protocolado intempestivamente nesta Corte de Contas no dia 20 de maio de 2014, por meio do ofício número 022 de 2014. Os autos foram inicialmente submetidos à diretoria, a DEFAFON, que elaborou um relatório sem que viesse, contudo, a se manifestar conclusivamente acerca de possíveis irregularidades das contas. Em seguida, os mesmos autos foram submetidos ao gabinete dos auditores, na época que assim se procedia, que, por meio do parecer de número 035 de 2018, apontou não envio de documentos exigidos na resolução normativa de número 002 de 2003 e pela instrução normativa número 03 de 2011, assim como os outros documentos essenciais à análise, além de outras irregularidades, conforme abaixo elencadas. Me refiro, então, ao anexo 11º, a relação dos processos citatórios ocorridos no exercício, relação de recebimento e do ADESP durante o exercício, relação de bem móveis e imóveis, relatório de gestão fiscal, extratos bancários mensais que comprovem o recebimento do ADESP da Casa Legislativa, instrumento normativo fixador dos subsídios dos vereadores, além dos recursos da folha de pagamento referente a todo o exercício 2013, cópias integrais de documentos citatórios, contratos, comprovantes de pagamento, comprovação fiscal, bem como processo de despesas com diárias
e prestações de contas. Por último, o resultado orçamentário deficitário na ordem de R$ 684 mil. Esses foram os pontos elencados pela auditoria. Assim sendo, a auditoria sugeriu a correção do feito em diligência para trazer todas as documentações elencadas no item anterior. E caso não fossem atendidas as irregularidades apontadas, propôs a essa Igreja Corte de Contas a julgar irregular as contas do gestor supracitado, Sr. Jorge Ferreira Silva. Chegando o processo ao Ministério Público de Contas, este elaborou outro parecer, tendo ressaltado que, abro aspas, por todo exposto, não é possível qualificar os referidos achados como ocorrências meramente formais, porquanto interfere diretamente na capacidade dos órgãos de controle atuarem de forma tempestiva e adequada, além de afastarem o controle social da administração pública. Tal omissão, se não for dolosa, será, no mínimo, fruto de culpa grave ou erro grosseiro, pois são atitudes elementares que se esperam de qualquer gestor público minimamente consciente de seus deveres para com a sociedade. São deveres comezinos e inerentes à atuação de todo gestor público, fecho aspas, motivo pelo qual o Parquet de Contas se manifesta pela desaprovação das contas de gestão. Continua ainda o Ministério Público a aduzir ainda que abro aspas, as informações apresentadas por seu Antônio de Pádua do Carmo, presidente da Câmara de Vereadores do Riacho, em 2019, no sentido de não ter encontrado qualquer documento referente à gestão anterior, de responsabilidade do vereador Jorge Ferreira da Silva, responsável por essas contas, devendo ser comunicado ao Ministério Público Estadual, a fim de que sejam apurados os fatos e a concessão de eventuais infrações penais, fecho aspas, motivo pelo qual o Parquet de Contas se manifesta pela desaprovação das contas de gestão e ainda pugnando trago aqui alguns itens, instalação de tomada de contas especiais a fim de averiguar eventual dano ao erário, aplicação de multa e encaminhamento de comunicação ao Ministério Público do Estado, no tocante à eventual prática de atos de probidade administrativa e ou infração penal. Encaminhados os autos ao gabinete do relator, este conselheiro, por meio de decisão monocrática de número 134 de 2019, determinou a notificação do senhor Antônio de Pádua do Carmo e do senhor Jorge Ferreira da Silva, presidentes em cada uma das épocas, o atual presidente da Câmara do Riacho, para que estes apresentem os documentos ausentes e atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, acolhendo assim as sugestões e solicitações apresentadas pelos órgãos instrutivos. Assim, através do ofício número 038 de 2019 e do número 039 de 2017, datado de 25 de maio de 2019, essa Igreja Corte de Contas enviou cópia da decisão simples proferida por este conselheiro por meio postal de aviso de recebimento, que nós conhecemos como OR, para que o atual e anterior presidente da Câmara, respectivamente, encaminhasse os documentos apontados no parecer dos auditores e para que estes apresentassem defesa no prazo de 15 dias. Em 5 de junho de 2019, o atual gestor e o anterior, respectivamente, receberam a notificação encaminhada para esta Corte de Contas, conforme pode ser comprovado pelos avisos de recebimento constante nos autos. No dia 24 de junho de 2019, através do ofício 3 de 2019, o gestor atual da Câmara Municipal de Dois Riachos se manifestou contra a decisão monocrática, e abro aspas, diz ele, ao assumir a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Dois Riachos, para minha surpresa, não me deparei com qualquer documento referente à gestão anterior, a qual responsabilidade incumbida ao vereador Jorge Ferreira Silva. Dessa maneira, portanto, resta inviável a este atual gestor o envio dos documentos solicitados, tendo em conta que não estão
na posse desta atual mesa. Outro item. O senhor Jorge Ferreira Silva, gestor anterior, que está sendo julgado nesta feita da Câmara Municipal de 12 Riachos, até o presente momento, não veio aos autos para requerer a juntada da documentação faltante ou apresentar defesa. Senhor presidente, senhores conselheiros, em apertadíssima síntese, é o relatório. Doutora Estela. Bem, como um relatório do conselheiro, ele já expôs a manifestação do Ministério Público, né, no sentido da desaprovação das contas de gestão, da instauração e tomada de contas, aplicação de multa e ciência ao Ministério Público Estadual, inclusive expondo as razões que levaram a esse entendimento, eu apenas ratifico o parecer 1679/2021 da primeira Procuradoria de Contas. Obrigado, doutor Estela. Obrigado, senhor presidente. Isto é destacar inicialmente que as prestações de contas de gestão referentes ao exercício financeiro de 2013 eram instruídas com os documentos obrigatórios e complementares relacionados à resolução normativa número 002 de 2003, que disciplina a recepção e atuação de processos referentes à prestação de contas dos gestores e ordenadores de despesas pelo Tribunal de Contas. Analisando a documentação constante, constatamos que a presente prestação de contas foi instruída com os documentos obrigatórios, tendo o gestor deixado de encaminhar apenas os documentos complementares abaixo relacionados. E aí eu me refiro a alguns aqui, passo para os senhores: anexo 11º, comprovante de despesas atualizadas com realizada, relação de processo licitatório ocorrido no exercício, relação de recebimento do 10º durante o exercício, relação de bens imóveis e imóveis, relatório de gestão fiscal, extratos bancários mensais que comprovem o recebimento do 10º da carga legislativa, instrumento normativo fixador do subsídio dos vereadores, além do resumo da folha de pagamento referente ao exercício de 2013. E também as cópias integrais do processo licitatório, comprovante de pagamentos, comprovante fiscal, bem como processo de despesas codiárias e prestações de contas. Nada disso foi encaminhado. Convém ressaltar que o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima prejudica sobremaneira a análise mais detalhada das contas da gestão. Inicialmente, é importante destacar que a análise do presente balanço geral extrai que a Câmara Municipal de 12 Riachos recebeu durante o exercício financeiro de 2013, a título de receitas orçamentárias, apenas os recursos provenientes do 10º, que foram repassados pelo chefe do Poder Legislativo, no total de R$ 684.055,36. Em contraposição às receitas, o balanço orçamentário indica que foram executadas despesas correspondentes a R$ 684.043,31, que gerou superávit orçamentário no valor de R$ 12,05. Já no balanço financeiro, podemos verificar o registro correto das receitas e das despesas. Constatamos ainda que as receitas extra-orçamentárias foram no valor de R$ 190.131,52 e as despesas extra-orçamentárias de R$ 171.186,20, que os saldos de caixa no exercício de 2012 estavam zerados e que foram transferidos para o início do exercício de 2014 o valor de R$ 18.000, que deveriam ter sido devolvidos ao Poder Executivo ou compensados quando do repasse da primeira parcela do 10º do exercício subsequente, de acordo com os entendimentos que venham a ser pacificados por esta Corte de Contas. Cabe ressaltar que este saldo não pôde ser confirmado, pois o gestor deixou de encaminhar os extratos bancários e as conciliações bancárias a essa Corte de Contas. Ao analisar o demonstrativo da variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 54,77, conforme anexo 15 da Lei 443/20, das folhas 029. No que se refere ao saldo que ficou no ano de 2014, convém destacar
que a Resolução Normativa 02 de 2000 desta Egregia Corte de Contas determina que o presidente da Câmara seja obrigado a devolver ao Poder Legislativo Municipal até 31 de dezembro de cada exercício financeiro dos saldos que venham a existir em suas contas correntes e ou caixa, sob pena de responsabilidade. A dívida flutuante do ano de 2013 atingiu um montante de R$ 17.945,32, este representado por consignações. Por fim, convém registrar ainda como fato grave e que inviabiliza a análise pontual dos autos de gestão, que o jurisdicionado não encaminhou a esta Egregia Corte de Contas a cópia de qualquer contrato celebrado pela Câmara Municipal do Rio Hacha durante o ano que se julga nesse momento. Dos limites constitucionais. Devido à ausência de informações e documentos, fica prejudicada a análise quanto ao cumprimento desse dispositivo constitucional. Em relação ao total de despesas com a remuneração de vereadores, que está previsto no inciso 8º, artigo 29 da Constituição, segundo a qual não poderá ultrapassar o montante de 7% da receita do município, fica impossibilitado de analisar o cumprimento desse dispositivo constitucional. No que se refere ao total de despesas do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio de vereadores e excluído os gastos nominativos, este não pode ultrapassar o percentual dos 7%, conforme determinada a legislação. Considerando que a receita de R$ 10.428.100, a Câmara Municipal aplicou R$ 684.043,31, o que representa um percentual de 6,56%, dentro, portanto, do limite constitucional, conforme estabelece o artigo 25A da nossa Constituição. Quanto ao parágrafo 1º do artigo 29A, que determina que a Câmara Municipal não gastará mais que 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo gastos com subsídios de vereadores, e, em caso de respeito, poderá constituir crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal, conforme o artigo, conforme estabelece a Constituição. A folha de pagamento da Câmara Municipal do Riacho atendeu o limite estabelecido pelo artigo 1º, 29 da Constituição, com base na receita arrecadada no exercício 2013, no montante de R$ 648.043,31. O Poder gastou R$ 401.472, o que representa um percentual de 61,95%. Portanto, cumpriu esse limite constitucional. Dos limites legais e despesas com pessoal. Com base no balanço, verificamos que as despesas total com o pessoal do Poder Legislativo foi de montante de R$ 401.472, representando o percentual de 1,83% da receita corrente líquida, cumprindo assim a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3º, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Do sistema de controle interno, verificamos que foram acompanhados com os requisitos determinados pela lei. Portanto, este requisito do sistema de controle interno fora atendido. Ainda sobre essa matéria, essa coisa aprovou em 17 de novembro de 2011 a Instrução Normativa 003 de 2011, que dispõe sobre a criação, a implantação, a manutenção e a coordenação do sistema de controle interno dos poderes municipal e da outra providência, onde em artigo 11, parágrafo 5º, deixa claro que a ausência de controle interno assinado pelo coordenador do órgão central será suficiente para a desaprovação das contas. Mas volto a afirmar, neste diapasão, por atendido. No item tomada de contas especiais, sugerido pelo Parquet de Contas,
A sugestão de instalação de tomada de conta especiais com objetivos de apuração de possíveis danos a erário destaca que, na justificativa do então gestor da Câmara de Vereadores do município de Dois Riachos, o senhor Antônio de Pada do Carmo, no ano de 2019, o mesmo informou que, quando assumiu, para sua surpresa, está lá escrito, não encontrou os documentos da gestão anterior. Neste caminho, a despeito da possibilidade de realização de tomadas de contas e diante da impossibilidade material de perícia em material inexistente, tenho por bem em deferir o pleito e encaminhar ofício ao Ministério Público do Estado de Alagoas para apuração de ato de improbidade administrativa, bem como ato ilícito criminal. Por último, destaco que a legitimidade de atuar em juízo do Ministério Público Especial possibilitará, inclusive, o ajuizamento de ação de busca e apreensão de documentos, imputado aos responsáveis pelo sumiço do arquivo público. Senhoras e senhores, distintos conselheiros e conselheiras, passo então a apresentar o meu voto. Da análise levada a efeito nos autos do processo TC 6257/2014, que trata das contas de gestão do senhor Jorge Ferreira Silva, gestor da Câmara Municipal de Dois Riachos, no exercício financeiro de 2013, remetidas a essa Igreja Corte de Contas, para fim de julgamento, considerando omissão parcial do dever de prestar contas, com o não envio de anexo documentos exigidos pela Lei de número 4.320 de 1964 e pela Resolução Normativa número 02 de 2003 deste Tribunal. Apresento o voto para que esse pleno desta Igreja Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida e tenha julgar e regular as contas de gestão do senhor Jorge Ferreira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Dois Riachos, no exercício financeiro de 2013, conforme no artigo 31, parágrafo 1º, 71, inciso 2º e 75 da Constituição Federal de 1988. No caput do artigo 36 e do artigo 97, inciso 2º da Constituição do Estado de Alagoas, e ainda nos artigos 1º, inciso 2 e 94 da Lei Estadual de número 5.604 de 94, e nos artigos 2º, parágrafo 2º, inciso 6º, inciso 3º, 96, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas. B. Aplicar multa no importe de 100 FAO ao gestor responsável, senhor José Ferreira Silva, presidente da Câmara Municipal de Dois Riachos, no exercício financeiro de 2013, em decorrência das contas julgadas irregulares, multa prevista no artigo 48, inciso 1º e 2º da Lei 5.604/94, ou o artigo 207, 1º e 2º do Regimento Interno desta Corte. Acolher, item C, acolher a sugestão do Ministério Público de Contas para encaminhar comunicação ao Ministério Público Estadual do tocante à eventual prática de atos de improbidade administrativa e ou infração penal. Item D. Remeter cópia deste acórdão ao gestor epigrafado por meio postal com aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida da sua cientificação, conforme disposto no artigo 25, inciso 2º da Lei nº 5.604 de 1994, para que, caso queira, possa apresentar recurso conforme previsão do artigo 51 da Lei Estadual. Item E. Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao disposto nos artigos 3º, 4º e 5º da Lei Estadual de número 7.300 de 2011. Item F. Retornar o processo ao gabinete deste conselheiro após o cumprimento dos dispostos acima para outras medidas que sejam necessárias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora membro do Ministério Público, é assim como voto. Em discussão, o processo é relatado pelo conselheiro Fernando Toledo. Em votação, conselheiro Rodrigo.
presidente, eu destacaria do voto do conselheiro Fernando a ausência do encaminhamento dos extratos bancários e o não encaminhamento dos contratos. Eu acho que o tribunal talvez seja o momento da gente fazer uma divulgação ampla da necessidade do encaminhamento desses contratos e que isso pode ensejar, inclusive, a reprovação de contas, posto que inviabiliza em parte a análise de legitimidade, economicidade e legalidade das despesas públicas, principalmente no bojo do julgamento de contas de gestão. De modo que eu estou acompanhando na íntegra o voto do eminente conselheiro Fernando, no sentido de julgar pela irregularidade das contas do presidente da Câmara Municipal. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Da mesma forma, também acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Diante de todo o relato do conselheiro Fernando, acompanho na íntegra o voto do conselheiro Fernando. Aprovado, conselheiro. Senhor presidente, com a votação deste processo, eu esgoto a minha relatoria para esta sessão de hoje. Muito obrigado a todos. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Estela. Presidente, eu tenho a relatar o processo TC 5450/2009, que se trata de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Antônio Cavalcante, ex-prefeito do município de São José da Tapera, visando impugnar e reformar as conclusões contidas no parecer prévio exarado nos autos em tela, datado de 7 de dezembro de 2017 e que concluíram pela irregularidade das contas do chefe do Poder Executivo Municipal. Em sua petição, argumentou recorrente, em apertada síntese, que, em primeiro lugar, inexiste responsabilidade do mesmo por conta dos percentuais mínimos com saúde e educação não terem sido acatados pelo secretário de Saúde e de Educação, respectivamente, à época, o que ganharia força, inclusive, no fato de ter havido delegação de responsabilidades às ditas autoridades pelas práticas dos atos. Em segundo lugar, argumentou recorrente ter ocorrido prescrição acerca da análise de prestação de contas, haja vista que os dados enviados em 2009 só foram analisados pelo Tribunal de Contas no ano de 2017. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou também em apertada síntese pelo conhecimento do recurso de reconsideração, porém, pelo não provimento do mesmo. Este é o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. Como antecipado pelo conselheiro Rodrigo, a manifestação do Ministério Público de Contas é no sentido de conhecer do recurso, uma vez que é cabível, no caso de parecer prévio, o recurso de reconsideração, e no mérito, por negar provimento, considerando que a gente está diante de contas de gestão, em que a responsabilidade é do chefe do executivo, a responsabilidade dos ordenadores de despesa, como secretário de saúde e secretário de educação, elas vão ser apuradas, as responsabilidades vão ser apuradas em contas de gestão, e também porque acontece de processo de controle e a segurança jurídica, por se tratar de uma dimensão de natureza política, que tem por destinatário da prestação do Tribunal de Contas a coletividade. Então, não teria
não seria aplicável o Instituto da Prescrição. Então, eu apenas ratifico o parecer da primeira Procuradoria de Contas pelo conhecimento. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu estou com um pequeno problema aqui de conexão. Eu vou tentar fazer a leitura e qualquer queda de conexão ou paralisação, peço para Vossas Excelências me avisarem. Eu vou fazer a leitura do voto. Eu, em primeiro lugar, abordo a tempestividade do recurso. Menciono que nos moldes dos artigos 33, 52, 53 da Lei Orgânica do Tribunal, o recurso de reconsideração possui prazo de 15 dias. Parecer prévio recorrido fora publicado no dia 11 de dezembro de 2017 e os envios relativos a ele foram realizados em meados de fevereiro de 2021. O recurso de reconsideração sob análise somente foi apresentado no dia 2 de abril de 2019. Ocorre que, como bem observado pelo Parquet de Contas, no parecer de número 2888/2019 da primeira Procuradoria, inexiste nos autos qualquer documento que dê conta da devolução dos avisos de recebimento, o que atestaria suas respectivas devoluções. Diante da real incerteza que orbita o recebimento do aviso de recebimento, e da falta de realização de notificação por edital, acompanhamos o entendimento do Parquet no sentido de considerar tempestivo, portanto, o recurso de reconsideração em análise. Como segundo tópico, nós analisamos a prescrição arguída pelo recorrente. Na verdade, o recorrente argue a aplicação da decadência da prescrição ao caso em tela, diante do fato de que o julgamento das contas relativas ao ano de 2008 somente foi realizado no ano de 2017, ou seja, mais de 5 anos após o envio de toda a documentação. A longa narrativa contida neste tópico é construída em torno de 3 balizas legais apontadas pelo recorrente. O artigo 54 da Lei Federal 9.787/99, o artigo 54 da Lei Estadual 6.161/2000, o artigo 6º, inciso 2, e o artigo 19 da Instrução Normativa do TCU, tombada sob número 71/2012. Seria esta, portanto, a base legal para a ausência de um dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processamento, que geraria imposição, de acordo com o entendimento do recorrente, da aprovação das contas citadas, independentemente do julgamento de mérito. Interessante notar, excelências, que os artigos 54 da Lei Federal 9.784/99, assim como a Lei Estadual 6.161/2000, se referem ao prazo para eventual anulação ou revisão de atos administrativos, e é partindo de tais dispositivos que o recorrente sustenta que o referido prazo de 5 anos deve ser utilizado pelo Tribunal de Contas de Alagoas para aprovação das contas, minutas de instrumentos contratuais para privilegiar, portanto, a segurança jurídica, visando estabilizar as relações sociais que estariam consignadas na estabilização e na consolidação das relações mantidas pela administração pública. Nesse tom, vale gizar que todas as doutrinas e jurisprudências trazidas aos autos pelo recorrente se referem ao ato administrativo em si, sua respectiva anulação, revisão e eventual convalidação pelo decurso do tempo de alguma nulidade. Todavia, o parecer prévio recorrido não adentrou em tais áreas, ou seja, nem anulou,
nem revisou nenhum ato administrativo executado pelo recorrido. Logo, inviável a tese defendida de convalidação dos atos da administração daquele período pelo fato de que não são os atos, sua legalidade, validade ou eficácia que estão sob análise, mas apenas e tão somente a regularidade ou não das contas deles decorrentes. Por seu turno, nos artigos 6º, inciso 2, e artigo 19 da Instrução Normativa do TCU de número 71/2012, dão conta de que o prazo seria de 10 anos para eventual instalação de tomada de contas especial, e também não é o caso do recurso fustigado, sendo, portanto, desimportante para o deslinde do ponto nodal arguído pelo recorrente. Explicitados de forma sucinta os porquês de serem inaplicáveis os dispositivos legais que dão base ao argumento de prescrição ou decadência, apresentados pelo recorrente, cumpre agora destacar o bom direito que dá aso à conclusão que sucede, haja vista o requerimento do recorrente para que o decurso do tempo seja usado como ferramenta para a consideração da aprovação ficta das contas do ano de 2008 do Poder Executivo Municipal de São José da Tapera. No Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário de número 729-744 do ano de 2016, definiu a seguinte tese de repercussão geral contida no tema de número 157. O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível, portanto, o julgamento ficto das contas em razão do decurso do prazo. Como mencionado, o recurso extraordinário de número 729-744 do Supremo Tribunal Federal. Logo, mesmo que os prazos acima destacados, de 5 e 10 anos, respectivamente, não sejam observados, não existe qualquer possibilidade de consideração de uma aprovação ficta das contas de qualquer poder que seja, haja vista o caráter meramente opinativo que reveste a conclusão contida em parecer prévio exarado por esta Corte de Contas. Diante dos argumentos expostos, rejeito, portanto, a tese de prescrição/decadência arguída pelo recorrente. Passamos em seguida a analisar o mérito, superadas as questões processuais atinentes à tempestividade do recurso e ao pleito de aplicação da prescrição/decadência, passo a analisar os argumentos de mérito arguídos pelo recorrente. Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a ausência de responsabilidade pelo fato de os gastos com saúde e educação não terem atingido os percentuais mínimos fixados pela Constituição Federal de 1988, pois tais atos seriam de competência exclusiva das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, respectivamente, devendo-se imputar a responsabilidade aos respectivos titulares das pastas. Esse é o argumento trazido pelo recorrente. Inicialmente, convém fazermos uma distinção entre contas de governo e contas de gestão. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, parágrafo único, assim como no artigo 71, inciso 1, 2 e no artigo 75, estabeleceu para os chefes do Poder Executivo qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União, o Estado ou os municípios respondam, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária, o dever de prestar contas. Nas contas de governo, o Tribunal de Contas apreciará, mediante emissão de parecer prévio,
as contas do chefe do Poder Executivo. Nesse caso, o gestor presta contas globais de sua administração frente a determinado ente federativo, expressando aspectos gerais de governo como resultado de sua atuação em determinado exercício financeiro, como cumprimento orçamentário, análise de metas estabelecidas, planos e programas de governo, limites constitucionais, como é o caso da aplicação do mínimo em saúde e em educação, assim como limites legais, como é o caso de despesa com pessoal, recursos do Fundeb, por exemplo. Apresenta também panorama geral sobre o endividamento público da unidade orçamentária, dentre outros, submetendo-os a um parecer prévio, que tem natureza meramente opinativa, que é emitido pelo Tribunal de Contas. No caso das contas de gestão, o próprio tribunal é quem realiza o julgamento dos titulares das unidades orçamentárias quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, levando em consideração todos os estágios das mesmas, desde a verificação da autorização orçamentária, passando pela licitação, contratos, empenhos, liquidações e pagamentos, assim como pelo correto recolhimento das receitas públicas. No caso em tela, o foco da análise deste tribunal é a conduta do gestor no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas concebidas nas leis orçamentárias, o atingimento das metas e dos limites constitucionais, por exemplo. Assim, avalia-se o desempenho do Poder Executivo quanto ao resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Além disso, o conselheiro Rodrigo, seu ouvido travou aí, sua imagem e o som. O conselheiro está ouvindo? poderá ser pela aprovação com ressalvas. Conselheiro Rodrigo, só um minutinho. Retorna aí, teve pelo menos um minuto, acho que ficou travada a sua imagem e o som. Dá uma retornada que as pessoas não estavam ouvindo. Tá. Então, eu passei no item 23 a fazer a distinção entre contas de governo e contas de gestão. Daí para frente. Tá. Então, foi mencionado que nas contas de governo, o Tribunal de Contas apreciará, mediante emissão de parecer prévio, as contas dos chefes do Poder Executivo. Nesse caso, o gestor presta contas globais de sua administração frente a determinado ente federativo, expressando aspectos gerais de governo como resultado de sua atuação em determinado exercício financeiro, como cumprimento orçamentário, análise de metas estabelecidas, planos e programas de governo, limites constitucionais, aplicação do mínimo em saúde e educação e também dos limites legais, bem como endividamento público, dentro de outros, submetendo-os a um parecer prévio emitido pelos tribunais de contas. No caso das contas de gestão, o próprio tribunal realiza o julgamento dos titulares das unidades orçamentárias, porém, quanto a aspectos relacionados à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, levando em consideração todos os estágios das mesmas, desde a verificação da autorização orçamentária, passando pela licitação, contratos, empenhos, liquidações e pagamentos, assim como pelo correto recolhimento das receitas públicas. Porém, no caso em tela, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras,
O foco da análise deste tribunal é a conduta do gestor no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas concebidas nas leis orçamentárias, o atingimento das metas e dos limites constitucionais, por exemplo. Assim, avalia-se o desempenho do Poder Executivo quanto ao resultado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Além disso, na análise das contas do governo, o tribunal deve verificar o equilíbrio fiscal e a repercussão da administração financeira e orçamentária, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego, assistência social, segurança e infraestrutura, além de aferir o cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, parecer prévio da Corte de Contas poderá ser pela aprovação com ressalvas ou pela reprovação, cabendo o julgamento das contas, neste caso, ao Poder Legislativo Municipal. Por tudo exposto, não prospera na alegação do recorrente de que não teria responsabilidade quanto aos gastos mínimos com saúde e educação, haja vista que sua obrigação é pessoal e intransferível. Por todo exposto, apresento meu voto para que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas, melhor dizendo, decida por conhecer o presente recurso de reconsideração, porém, negar-lhe provimento. É como eu estou votando, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Conselheira Maria Cleide. Água. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro Rodrigo. Continua com a palavra. Senhor presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Então, pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, não tenho processo a relatar. Conselheira Raquel. Também não tem processo para relatar, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Sem pauta para hoje, senhor presidente. Obrigado. Ok. Não tendo mais pauta para hoje, eu queria facultar a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e à doutora Estela, representando o Ministério Público. Não tem a ata, né? Sim, não vou a ata, mas antes da ata, eu queria solicitar, eu tinha já solicitado anteriormente, que os conselheiros que dessem uma prioridade com relação a consultas, né? Porque isso aí era a AMA que estava solicitando, através do seu presidente, para que a gente pudesse dar, vamos dizer, segurança jurídica para os gestores. É a primeira parte. Mas nós estamos também agora eu tive uma visita do presidente da Câmara de Maceió e do prefeito de Maceió, onde também eles estão mas já foi uma consulta, né, e que a gente precisa que dá agilidade. Então, eu pediria a todos os conselheiros que tiverem consulta, que realmente passem esses processos como prioridade, para que a gente possa dar uma velocidade maior a essa resposta, para eles passar a segurança que eles estão realmente pedindo, e era a solicitação que eu queria fazer neste momento a todos vocês.
E eu queria passar a perguntar à Lúcia como é que ficou a solicitação que o conselheiro Rodrigues falou. Lúcia? Senhor presidente, eu vou fazer aqui a leitura para ver se o conselheiro Rodrigo se ele acha de acordo. Porque ele não solicitou que fosse colocado na íntegra. Então, a gente colocou na ata um resumo. Deixa eu ler. Se não atender, vai ficar para a próxima semana, a gente vai colocar na íntegra, mas eu vou fazer a leitura. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Senhor presidente, só um minutinho, Lucinha. Para que não haja microfonia, que eu estou com certa dificuldade, eu proponho a Vossa Excelência, senhor presidente, desligar o microfone por enquanto. Pode falar. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 5550/2006. A devolução de voto vista, prestação de contas de governo, município Belém, Valdineide Vilar Malta Brandão, relatado pelo conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Foram apresentados pontos divergentes pelo conselheiro Fernando Ribeiro Toledo e acompanhado dos conselheiros Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante e conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Quanto ao mérito, o voto este vencedor foi acompanhado por todo o colegiado, devolvido para o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Aprovado, acórdão 058/2021. Lúcia, está me ouvindo? Lúcia? Gente, aguarda um minutinho que eu estou mandando verificar. A Lúcia... Gente, aguarda um minutinho que eu pedi para dar um pulo lá e, se for necessário, ela vem para cá. Um minutinho só. Lúcia, entra aí, por favor. Ela está lá. Presidente, vou ler novamente? Por favor, porque ninguém estava escutando. Por favor. Certo. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 5550/2006. Devolução de voto vista. Prestação de contas de governo. Município Belém. Valmineide Vilar Malta Brandão. Relatado pelo conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Foram apresentados pontos divergentes pelo conselheiro Fernando Ribeiro Toledo e acompanhado dos senhores conselheiros Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque,
Maria Cleide Costa Bezerra, Rodrigo Siqueira Cavalcante e conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Quanto ao mérito, voto este vencedor foi acompanhado por todo o colegiado, devolvido para o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Aprovado o acórdão 058 de 2021. Se não atender a solicitação do conselheiro Rodrigo Siqueira. Atendeu, conselheiro? Presidente, na verdade, eu solicitei que fosse consignado em ata a discussão envolvendo um processo relatado pelo conselheiro Alberto. Então seria na íntegra, né, conselheiro? Conselheiro Rodrigo. Na íntegra, isso, na íntegra. Mas aí, Então, senhor, desculpa, porque o senhor não falou essa palavrinha, a gente fez um resumo. Então, fica para a próxima semana aprovar essa ata, que a gente vai colocar ipsiliter, a discussão de todo o processo. Não, bom, pode ser. A gente aprova as duas na semana que vem. Pronto. Já faz a leitura, Rodrigo, e aí aprova as duas com a... Senhor presidente, me perdoe. Eu acho que o procedimento correto seria nós aprovarmos a ata desta semana, com as ressalvas formuladas pelo conselheiro Rodrigo, e na próxima semana nós viríamos a ata com a complementação que fora então solicitada, para nós não ficarmos sem... eu acho que esse seria o procedimento normal, senhor presidente. Bom, então, a gente bota a observação, então, nessa, que o complemento será feito na seguinte, entendeu? Porque senão depois a pessoa não sabe que teve complemento na ata seguinte. Então, Lúcia, você faz essa observação e será colocado na íntegra a discussão que o conselheiro pediu. Quando for, você coloca na ata seguinte e com uma observação e faz a leitura para ver se está tudo ok. Tá? Ok, presidente. Então, vamos colocar aí em votação da forma que está sugerido pelo conselheiro Fernando, com essa observação da solicitação do Rodrigo, que será feita na ata seguinte. Próxima sessão. Ok. Então, tá. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. O conselheiro Fernando. Já está. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhor presidente. Então, aprovada a ata e fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a doutora Estela, representando o Ministério Público. Conselheira Rosa, quer fazer alguma colocação sempre da Câmara? Ou... Sim, presidente, obrigada. Não vai vir, não está aí. Sim, eu gostaria de saber dos colegas que compõem a primeira Câmara, se vão poder estar presentes. Nós vamos estar presentes porque o conselheiro, infelizmente, não vai poder participar. E gostaria de saber se daqui 10, 15 minutos no máximo nós podemos começar nossa sessão de Câmara. Conselheira, eu infelizmente não poderei participar da sessão. Eu tenho um outro compromisso já previamente agendado, de modo que eu infelizmente não vou poder participar da sessão da primeira Câmara. Tá ok, conselheira. Tá ok, então. Presidente. Pois não, conselheira. Então, estaremos presentes conselheira Raquel, conselheiro Alberto. Dessa forma, teremos quórum, não é? Então, okay, até daqui a pouco. Obrigada. Então, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental. Uma saúde boa para todos, com muita saúde, paz, que Deus acompanhe vocês. Amém. Amém, Rosa.